Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem porvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu já faz algum tempo que eu ando incomodado com a igreja de Cristo aqui na terra. Já vem de algum tempo que eu ando muito incomodado. Porque, olha o que está dizendo o texto. E muitas vezes essas coisas, ela está entranhada no meio da igreja de Cristo. Só que por essas coisas vem a ira de Deus. Por isso que o texto diz: ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele está apelando para que a igreja de Cristo seja imitadora de Deus, andando em amor. E está difícil que isso seja verdade no meio da igreja, está difícil para que isso seja concretizado no meio da igreja. O que está acontecendo, e é isso que eu venho me perguntando já há algum tempo, o que está acontecendo no meio da igreja de Cristo, que nós não somos mais imitadores de Deus e não andamos mais em amor? O que está acontecendo? Então eu pensei algumas coisas aqui que eu quero pensar aqui junto com vocês. E uma das coisas é que a igreja moderna, ela tem pastores que não são pastores. Tem crente que não é crente. E a igreja moderna tem igreja que não é igreja. Está mais para um clube do que para uma igreja. Porque estão tentando adequar o culto a Deus às coisas humanas. Estão tentando adequar o culto a Deus às sensações meramente humanas, a emoções meramente humanas. A vida cristã, ela não é emoção. Apesar de nós vivermos muitas vezes sensações ou emoções, mas as coisas de Deus, ela não é emoção. Ela é poder de Deus, é diferente. O poder de Deus mexe com a emoção, mas ela não só mexe com emoções, ela transforma a vida. A emoção hoje você sente, amanhã você precisa sentir de novo. O poder de Deus não, o poder de Deus ele transforma, ele apesar de mexer com as nossas emoções, mas ele transforma as nossas vidas. E é isso que está faltando no meio da igreja de Deus. É por isso que as pessoas hoje não imitam mais Deus, não vivem mais, não fazem as coisas para Deus por amá-lo. Então, algumas coisas eu listei aqui que eu gostaria de pensar com vocês. João, capítulo 10, é muito claro em dizer que o pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O mercenário vê vir o lobo e foge. Infelizmente, a igreja de Deus hoje, em muitos meios, está sendo dirigida por mercenários. E o mercenário, na descrição do texto de João, é aquele que não é pastor. Aqueles que deveriam ser exemplo e dar exemplo para a igreja, eles são como os fariseus. Eles dizem o que deve ser feito, porém não fazem o que deveriam fazer. Eles apenas usufruem dos benefícios da igreja, do reino, em seu benefício próprio. Isso não é pastor. Pastor, a primeira coisa que caracteriza um pastor é o seu chamado divino, é o seu chamado por Deus. E juntamente com o chamado divino vem uma visão.
E é essa visão deve ser colocada em prática diuturnamente, para que o povo não se perca. Eu costumo dizer que a visão que Deus me deu, antes de eu vir para essa cidade, eu me coloco na submissão dessa visão. Eu não faço o que eu quero aqui. E eu costumo dizer que, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles devem cumprir e fazer cumprir a Constituição, assim sou eu em relação à visão. Eu devo cumprir e fazer cumprir a visão que Deus me deu. Então eu não faço o que eu quero, eu me submeto à visão que veio de Deus, que Deus me deu. Mas isso é uma característica de pastor, é ter visão. Tudo o que é feito aqui tem uma visão. Tudo. A escolinha das crianças tem uma visão por trás. A recepção aqui tem uma visão por trás. A arrecadação aqui tem uma visão por trás. Os irmãos da igreja sabem disso. Vocês percebem que a gente não fica aqui querendo explorar ninguém. Quando é o momento da oferta e dos dízimos, diz: quem trouxe, entregue. Não fica dizendo: não, porque você tem que dar, porque se você não der, não sei o que acontece. Isso não é método de arrecadação. E aqui não é arrecadação. Aqui cada um entrega o que propôs no seu coração com Deus. Mas isso foi Deus que tratou comigo antes de eu vir para cá. É por isso que sempre é feito assim. Pastor Gedide tem a mesma visão, a mesma convicção. Pastora Margarete, mesma coisa. Então, o que caracteriza um pastor é o seu chamado divino. É a visão que ele recebe antes ou junto com o seu chamado. Infelizmente, a Igreja de Cristo hoje está sendo dirigida em muitos lugares, muitas vezes, por mercenários. E é nisso que começa a corrupção da igreja, a corrupção do povo. Porque seus líderes, eles não imitam Deus. Eles amam coisas, ou amam o que o reino de Deus propõe, o que a função pastoral propõe, mas não amam Deus e o povo. Nós somos chamados para cuidar de povo, de gente. Nós fomos chamados para resolver problemas. E pastor que foge de problema não é pastor. Pastor foi chamado para resolver problema. Então nós precisamos detectar os mercenários no reino. Porque aqui diz assim, mas prostituição e toda impureza ou avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro. É fazer as coisas por dinheiro. E tem muitos líderes fazendo do ministério uma profissão. Nunca foi e nunca será. Então é aí que começa a corrupção da igreja, porque a igreja tem sido dirigida por mercenários, que não amam a Deus, que não amam a obra, que não amam o povo, apenas se servem dele. Agora, eu falei no início que tem pastor que não é pastor, mas tem crente que não é crente também. No meio da igreja tem crente que não é crente. E o povo de Deus, ele não conhece mais a palavra, não conhece mais Bíblia. E é por isso que eu coloquei que tem crente que não é crente, porque não conhece a palavra. A maioria dos crentes, eles não estudam Bíblia, e uma das coisas que nós investimos aqui no nosso meio é estude Bíblia. Faça seus devocionais, conheça a Bíblia, conheça Deus, conheça o Deus da Bíblia, tenha experiência com Deus. Então não é só leitura bíblica, é estudo da palavra. Então o crente, ele precisa estudar Bíblia, ele precisa conhecer os princípios da fé evangélica. E a maioria dos crentes não estuda mais Bíblia, porque não são incentivados por seus líderes. O pastor deve incentivar, sim, o crente a estudar Bíblia. Deve se colocar à disposição para estudar a Bíblia, deve se colocar à disposição para tirar dúvidas. Vocês não fazem ideia do trabalho que eu tenho para conferir os devocionais de todo mundo. Gente do céu, eu fico feliz da vida, porque é muitos devocionais que chegam. E eu falo para vocês que qualquer um deles poderia estar aqui ministrando, porque os devocionais estão muito bons.
Então, o crente precisa conhecer a Bíblia. A maioria dos crentes já não oram mais. E na época do pastor Gedide, o culto de oração e vigília era diferente do que é hoje. A gente está tentando aqui fazer meia hora de oração nos cultos de quarta-feira. A gente tem conseguido. Mas antigamente o culto de oração chegava, era 1h30 só de oração. Era só oração. E você não via um de boca fechada. Você não via um... Eu era criança, eu ficava de olho aberto, viu? Mas você não via as pessoas sentadas. Não, gente do céu. Era o poder de Deus se manifestando no meio da igreja. E a igreja era edificada. E a oração era a oração mesmo. Mas hoje está difícil do crente orar. E tem meios que nem oração mais tem, nem culto de oração mais tem. Então, os crentes não estão aprendendo a cultuar a Deus, a buscar a Deus, a se dirigir a Deus, não estão mais aprendendo. A maioria dos crentes hoje já não pensa mais em céu. Antigamente, irmãos, o maior desejo de um crente era ir para o céu. Esse era o maior desejo de um crente. E a modernidade melhorou muito a vida do povo, né? Esses dias eu estava falando, eu não lembro aonde, mas eu acho que era aqui na escola bíblica mesmo. Eu estava falando que antigamente a vida era muito difícil. Eu lembro, eu era criança, eu ia levar a comida do meu pai e dos meus irmãos que trabalhavam na roça, e então eu levava para eles. Era um tal de revirado de feijão, eu não sei como que chama hoje, mas era isso. Eu vou falar para vocês os ingredientes. Era feijão e farinha. Era isso que eu levava para eles comer. E de vez em quando tinha um torresmo, alguma coisa assim lá pro meio. Mas era isso, eu levava para eles, era isso que eles comiam todos os dias. Comer um franguinho era final de semana. A vida era muito difícil, então o crente queria ir para o céu. Veja por você mesmo. Você quer ir para o céu hoje? Não, Deus me livre, hoje não. Ai, ai. Sabe por quê, irmãos? A vida está boa. A vida está boa. E tem muitas pessoas se esquecendo do céu. E este não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é lá. Nós somos forasteiros em terra estranha. Eu estava ouvindo hoje o pastor Luiz Hermínio falando uma coisa que me chamou a atenção. Hoje em dia, os crentes, eles não têm adversários, não têm perseguição. E quando isso acontece, ele é aceito em qualquer lugar, em tudo que é lugar. Os pastores, hoje as falas dos pastores são como um mel, né? Tão doce, agradáveis. Por quê? Porque não fala mais o evangelho. Fala o que as pessoas querem ouvir. Então, são aceitos em tudo que é lugar, em tudo que é meio, né? Porque falam o que as pessoas querem ouvir. Agora, aquele que diz assim, ó, fornicação longe do nosso meio, hein? Avareza longe do nosso meio. Idolatria longe do nosso meio. Não recebe aplauso. Não recebe aplauso. Agora você fala, não, fazer o quê? É jovem, né? Jovem, os hormônios estão que estão, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ensinar a verdade. Ensinar o certo. Que vai para o inferno, olha, está dizendo aqui, ó. Vai para o inferno. Quem pratica essas coisas vai para o inferno. E é isso que as pessoas não querem ouvir. Eles querem ser assim, não tem problema, é só isso aí? Ah, imagina. Se ajoelha no grão de milho que dá tudo certo. Será que é isso mesmo? Então, tem crente que não é mais crente. Por quê? Porque os mercenários estão ensinando errado. Os mercenários não estão ensinando o evangelho de Cristo. Estão coniventes no pecado. E por que estão fazendo isso? Para ter engajamento, para ter aceitação. Mas isso agrada a Deus? Não, não agrada a Deus, mas estão fazendo. Porque no lugar de pastores está mercenário. Em Mateus 23, o próprio Jesus disse assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E hoje em dia, na cadeira de pastor, estão sentados os mercenários. E eu, em uma convenção que nós tivemos
Eu perguntei para o preletor algo que me incomoda há muito tempo, porque eu vejo isso, que tem muitos pastores que são mercenários, mas eles, não sei se você sabe, não sei se não sabem, mas são mercenários. E a minha preocupação é o que fazer com essas pessoas para ganhá-los para Cristo, para que eles não fiquem iludidos até o último dia e se percam. O que fazer? Eu procurei várias saídas, e a única saída é que eles sejam pastoreados, é a única saída que eu encontrei. Eu levei isso para essa nossa reunião. O preletor, infelizmente, me jogou um balde d'água na cabeça. Ele disse assim: isso é o que deveria acontecer. Infelizmente, essas pessoas não aceitam mais ser pastoreadas. Estão condenadas por seus atos, porque não são pastores, estão no lugar de pastores e não aceitam mais ser pastoreados. Infelizmente, não era essa a conclusão que eu cheguei, não foi essa, mas foi essa a conclusão que eu ouvi neste dia. Por quê? Porque são mercenários conduzindo a igreja de Cristo. E tem muitos indo para o inferno, se perdendo, porque estão seguindo orientações dos mercenários, que estão passando a mão na cabeça de pecados, para que mantenham a igreja cheia. Nunca foi meu desejo ter uma igreja cheia de mundanos, mas sim de salvos. Para isso, muitas vezes eu tenho que contrapor. O povo de Deus, ele já não sabe mais o que é a presença do Espírito Santo. Ele não mais se deleita na presença de Deus, não sabe mais discernir presença de Deus de emoção. A presença de Deus era totalmente de emoção, porque a emoção passa, mas a presença de Deus, ela promove uma transformação pessoal na vida do crente, mas transformação profunda, onde aproxima a pessoa de Deus e a pessoa vai cada vez mais se purificando dos seus pecados. A presença de Deus, ela a torna a vida diária prazerosa. As pessoas estão felizes na presença de Deus, mesmo passando por dificuldades. A presença de Deus, ela torna o crente sedento por Deus, não vê a hora de se reunir com o irmão, de falar da palavra de Deus, de orar, de estar no culto, cultuando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. É isso que a presença de Deus faz. Um crente que conhece a Deus não se ilude com ambientes emocionantes. Ele quer a presença de Deus. Então nós precisamos de crentes verdadeiros que queiram Deus, não emoção, não apenas emoção. Também tem igreja que não é igreja, ou não é mais igreja. Por quê? Porque a mensagem pregada está sendo manipulada para agradar os homens. A palavra de Deus, ela deve ser cristocêntrica. É Cristo no centro, não o homem. Se os homens não gostarem, fazer o quê? Jesus, ele chega diante da multidão e diz uma palavra dura. E a multidão se dispersa, porque não gostou da palavra. Aí Jesus olha para os seus discípulos: vocês não querem ir também? Aí um deles diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse é o crente. É aquele que busca a palavra de vida eterna, não emoção. Porque a emoção passa. E as mensagens hoje estão sendo manipuladas para agradar as pessoas. Essa nunca foi a proposta da igreja verdadeira de Cristo. Manipula ambientes. Para que nós iríamos trabalhar um ambiente aqui, uma musiquinha no fundo, emocionante, um ambiente a meia luz, para mexer com a emoção das pessoas? Uma fumacinha, o que tem? É isso que as pessoas estão fazendo. O que tem isso, o que tem aquilo? Estão manipulando a verdadeira mensagem de Cristo. O propósito de Deus é que o evangelho seja pregado, doa a quem doer. Não é para agradar ninguém, não é para agradar as pessoas. E por que a mensagem está sendo manipulada? Para que os homens de Deus tenham engajamento, sejam aceitos por multidões. Jesus nunca quis agradar ninguém para ter multidões
o seguindo. Pelo contrário, ele disse a palavra que tinha que ser dita. E muitas vezes a multidão foi embora. E as pessoas hoje estão buscando fama, estão buscando glória de homens. Jamais, gente. Doa quem doer, é a palavra de Deus que tem que ser dita. Só que a fama e a glória está tomando os corações desses ditos homens de Deus que são mercenários. Esses homens, eles estão tornando a igreja de Deus meros clubes sociais, onde o povo se reúne, se emociona, mas nunca é transformado, nunca é purificado dos seus pecados. Continua numa vida de pecado, mas emocionado, buscando emoção. Não é isso o propósito de Deus. Eles fazem de tudo para chamar a atenção de pessoas para o ambiente aconchegante e não para um ambiente de adoração, por uma busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Esses são os mercenários que estão transformando a igreja em meros clubes sociais. Então tem muita igreja hoje que não é igreja, é um mero clube, onde crentes se reúnem. Com isso tudo, como é que o povo de Deus anda? Então, o povo de Deus, ele não anda mais por amor, mas por conveniência. Se me convém, estou dentro. Se não me convém, estou fora. É assim que o povo de Deus está andando, o povo de Deus, o dito povo de Deus. O amor a Deus é o que nos leva a uma vida casta, longe do pecado, numa busca incessante por Deus, por sua presença. É o amor a Deus que nos leva a isso. O amor é o que nos impulsiona a buscar estar cheio do Espírito Santo. Quem vive assim não deseja somente emoções, mas sim a presença de Deus. Aí nem fama, nem glória e nem prosperidade chama a atenção de um pastor que vive assim e que leva a igreja a viver assim também. A nossa satisfação deve ser sempre o próprio Deus. É o que nos satisfaz, é o próprio Deus. Não é coisas, não é emoção, não é circunstâncias. O que nos satisfaz é o próprio Deus. Mas, infelizmente, há uma geração que busca em satisfazer somente as emoções, seus desejos, e não busca mais ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente. Por quê? Porque não tem mais pastores, e sim mercenários. Não tem mais pastor que confronta o pecado, que confronta o erro, que não aceita o erro. O que acontece aqui na nossa igreja, quando alguém é flagrado em pecado? O que acontece aqui na igreja? Os irmãos sabem. É disciplinado por amor. Não é para expor ninguém, não. Expor, ele já se expôs quando resolveu pecar. Então não é exposição, não, é amor. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, olha o que Paulo diz para tentar salvar uma alma. Ele diz assim: eu entrego o corpo desse abençoado aí para Satanás, para a destruição da carne, para ver se salva no último dia. Então ele não está simplesmente entregando aquela vida para Satanás. Ele está querendo salvar a alma no último dia. Porque a alma que é eterna, nós vamos viver aqui quantos anos? Passou disso, é a eternidade. E daí? Como que será? Agora, se não tiver um líder, um pastor que mostre o teu pecado e diga: você está errado, você vai viver em pecado e achando que está tudo bem. Que bom, lá o pastor não cobra nada, está tudo certo. Está tudo certo, é? Está tudo certo mesmo. Então precisa haver no meio da igreja uma busca por Deus incessante, para que o único objetivo seja se encher de Deus e não satisfazer seus próprios desejos e emoções. Não matamos mais os nossos desejos, mas matamos as ações de graça. Nós não podemos, para cumprir os nossos desejos, deixar de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Porque quando nós estamos em pecado, a nossa adoração, a nossa busca não é aceita por Deus. Então, quando nós desejamos cumprir os nossos desejos, nós estamos matando a nossa adoração. A nossa busca por Deus, Deus não recebe.
Então nós precisamos ter isso em nossa mente, porque muitas vezes nós queremos entregar as nossas ofertas esperando a bênção de Deus. Deus nunca fez negócio com ninguém, não seria hoje que faria. Nós entregamos as nossas ofertas como ação de graça, não esperando bênçãos. Quando nós estamos em pecado, Deus não aceita a nossa adoração, Deus não aceita o nosso clamor, nem as nossas orações. Vivemos um tempo onde a pregação não combate o pecado, mas massageia o ego. Como os crentes de hoje em dia irão matar a sua carne se a mensagem que ouve é de prosperidade e autoajuda? Não tem como. Ou a mensagem é bíblica e combate o pecado, ou estamos fadados à perdição. Não há como massagear o nosso ego, ter uma mensagem gostosa de se ouvir, aceitável, que não combata os pecados que o Senhor Jesus já condenou ali na cruz. Os crentes estão cada vez mais egoístas, exigindo de Deus bênçãos, exigindo o que Deus nunca ofereceu, porque estão sendo ensinados que se eles fizerem isso, se fizerem um sacrifício, se não sei o que, Deus tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Nunca foi isso o ensinamento bíblico para a igreja de Deus. Essas pessoas que estão negociando com Deus, elas não têm o desejo de louvar e adorar a Deus, apenas de ser abençoados, porque estão aprendendo que Deus é uma fonte que atende os nossos desejos. Deus atende os nossos desejos? Atende, não estou falando que Deus não atende. Quando a nossa vida é uma oferta diante do Senhor, Deus atende até os nossos desejos, mas não os nossos maus desejos, que só quer de Deus bênção, não quer entregar a vida a Deus como sacrifício e oferta. Assim os crentes estão deixando de lado o senhorio de Deus, está sendo deixado a salvação eterna, está sendo buscado um reino meramente terreno, e essa nunca foi a mensagem bíblica. Que você nessa noite possa analisar a tua própria vida, se você tem buscado Deus ou as bênçãos, se você tem louvado a Deus ou tem algum interesse, se você está cheio do Espírito Santo ou está emocionado. Nós precisamos aprender as diferenças, para que nós não venhamos a matar aquilo que é o que Deus deseja de nós. Vivemos em um tempo onde apenas falamos de Deus, mas não o imitamos mais, não o buscamos verdadeiramente, não desfrutamos do verdadeiro amor de Deus. Dentro do povo de Deus, sempre há aqueles que buscam a Deus de maneira correta, que é por amor, por amá-lo. Essa é a maneira correta de buscar Deus, por interesse nenhum. Que você seja parte dessa minoria. Eu digo para vocês hoje, desta minoria, porque o próprio Senhor Jesus disse que o caminho da perdição é um caminho largo e muitos acertam. O caminho de Deus é um caminho estreito, são poucos os que andam por ele. Então é uma minoria, que você seja parte dessa minoria que busque Deus verdadeiramente, que deseja ser cheio do Espírito Santo. Nós devemos admitir os nossos erros e as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas mazelas. Nós devemos admitir, para que nós não sejamos pegos de surpresa na volta do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele voltará e levará consigo os fiéis, aqueles que foram achados conforme a sua palavra. Ainda que seja difícil, o processo é doloroso, mas vale a pena. Vale a pena matar a carne, vale a pena se dedicar, vale a pena buscar a Deus, porque há uma eternidade que nos espera. Você está preparado? E se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você vai para o céu hoje? Se o Senhor Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Você tem convicção que você vai para o céu? Ou você ainda quer que espere mais um pouquinho, tá? A vida está boa. O maior desejo de um crente é que um dia ele vai morar no céu. Esse é o meu maior desejo, e eu desejo de todo o meu coração. Por mim, Jesus voltava aqui agora, nesse instante. E eu falo para vocês de novo, se Jesus voltar aqui agora, eu vou para o céu. Eu não tenho nenhum pecado para confessar aqui, isso eu falo diante da igreja.
Eu não tenho nenhum pecado para confessar. Não tenho nenhum pecado que me acuse diante do Senhor. Então, se o Senhor Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Eu estarei com Ele. Que essa seja também a tua convicção. Esteja preparado para ir morar no céu. Longe de nós, tudo isso que está sendo condenado aqui nesse texto. Avareza, fornicação, impureza, torpeza, chocarrices. Que essas coisas não venham fazer parte da nossa vida.